No último vídeo nós falamos sobre começar a não ler mais as linhas, mas as entrelinhas, num sentido de que precisamos desconstruir o que a gente entende como ser adulto, do ponto de vista de que os adultos são racionais e utilitaristas. Eu queria trazer um texto, uma poesia curta do Manuel de Barros, justamente porque eu acredito que ele seja um exemplo que foi ao extremo dessa discussão. Ele diz o seguinte: tenho o privilégio de não saber quase tudo, e isso explica o resto. O que acontecia quando eu comecei a escrever poesia é que eu, por estar acostumado com o mundo adulto, que estamos usando aqui como um Terra 2, um outro mundo que existe, o mundo da realidade, eu escrevia como se eu estivesse escrevendo textos para as outras pessoas lerem e entenderem. Um sintoma que me fez perceber isso é utilizar demais portanto, entretanto, logo, e assim, tal qual. Isso demonstra o quão explicativa está a minha poesia sobre a própria criação. Se eu escrevo uma poesia que explica demais, eu não estou escrevendo uma poesia, eu estou escrevendo um ensaio mal escrito. Ou seja, eu tentava explicar demais e provocar de menos. Eu queria mostrar para eles as linhas, não queria mostrar as entrelinhas. E aí, para deixar um pouco mais claro, eu trouxe um trecho de um poema que eu havia escrito, que eu escrevi há um bom tempo já. Envelhecer é sentir o tempo mais devagar, prolongar os prazeres que parecem mais intensos e tirar o máximo sabor até a última gota. Eu escrevi isso num poema um dia. E aí eu trago isso como exemplo para explicar um pouco demais. Mas está explicando demais. Está explicando demais. Mas como diz o Ezra Pound no livro O ABC da Literatura, a poesia também é uma arte de condensação. É dizer mais com menos. Isso provoca o poder da poesia. Provoca o sintoma da poesia naquele que consome. O Pound diz o seguinte: poesia é a linguagem em alta condensação, hiperconcentrada, polissêmica, em busca de ser inesgotável. E aí eu fiz um exercício, na hora que me preparava para o vídeo, de tentar condensar esses 6 versos, e eu tentei fazer um exercício de condensação. Os últimos goles de vida que concentram o tempo e prazer são mais intensos. Só isso já disse tudo o que eu havia dito na outra frase. Envelhecer é sentir o tempo mais devagar, tirar o máximo sabor até a última gota. Não precisa tudo isso. Os últimos goles de vida que concentram o tempo e o prazer são os mais intensos. Era isso a mensagem. E talvez dê até mais se eu me recorrer a alguns outros recursos que poderemos discutir em outros vídeos, de metáforas, de analogias, de criar imagens através das palavras. Podemos até simplificar ainda mais. Uma das formas que eu usei para identificar onde havia excesso de linhas e precisava de mais entrelinhas foi o uso das conjunções. Logo, entretanto, portanto, todavia, tal qual, é igual, tal coisa é tal coisa, funciona da mesma maneira que... É muito grande isso, é muito grande, é necessário condensar. E esse pode ser um grande exercício para nós na hora da revisão, no momento em que paramos para observar a nossa própria criação e melhorá-la. Esse é um dos exemplos do que eu quis dizer com os vídeos anteriores, onde a gente deveria parar de olhar as linhas e olhar as entrelinhas, ou deixarmos de ser adulto, desaprender a ser adulto para voltar a ser criança e começar a voltar à simplicidade, à curiosidade e outros fatores. Eu espero que isso tenha trazido algum pensamento interessante para vocês. Por hoje é só. Um abraço e até mais.